Hoje mergulhamos num tema que nos toca a todos, mesmo todos os dias: as escolhas. Aquelas decisões grandes, pequenas, que parecem definir quem somos e para onde a nossa vida vai, não é? Como é que a gente navega nisto tudo? Temos connosco um material, olha, bem interessante para explorar. Textos sobre filosofia existencialista, preparem-se, coisas de desenvolvimento pessoal, psicologia da decisão e algumas histórias de superação que são, bem, são mesmo inspiradoras. A ideia é tentar perceber como lidamos com este poder e também o peso de escolher, o que é que nos influencia por dentro, por fora e, talvez mais importante, como é que podemos fazer escolhas que nos levem a uma vida mais nossa, mais autêntica. Queremos tirar o sumo destas fontes para quem nos acompanha. Ok, vamos lá desempacotar isto. Começando talvez pela raiz filosófica, o existencialismo. Há uma frase forte do Sartre que diz que a nossa existência precede a essência. Ou seja, nós não chegamos aqui como um manual de instruções ou um propósito pré-definido. Somos nós que nos criamos através do que fazemos e, claro, do que escolhemos. É assustador e libertador ao mesmo tempo, não acha? Exatamente. E essa ideia não vem sozinha, pois não? Traz consigo a noção de liberdade radical. Somos livres para escolher o caminho. Mas, e aqui vem o peso, essa liberdade implica responsabilidade total. Somos nós os autores das nossas vidas, das nossas alegrias e, bem, dos nossos erros também. Isso pode gerar uma certa ansiedade, claro. É natural. Por isso o existencialismo fala tanto em autenticidade, escolher viver pelos nossos valores, não pelos dos outros ou só pela convenção. E depois, em compromisso, bancar as nossas escolhas. E é curioso que mesmo dentro do existencialismo há nuances. Sartre, por exemplo, numa visão ateísta, diz que somos só nós e a nossa liberdade nesse universo silencioso que temos de inventar o nosso sentido. Já Kierkegaard, por outro lado, numa perspectiva mais cristã, vê a fé como um salto pessoal, uma escolha íntima para encontrar sentido, algo para além da lógica pura, quer dizer. Mas ambos parecem concordar que fugir desta responsabilidade, aquilo a que Sartre chamou de má-fé. A má fé. Sim, culpar os outros, as circunstâncias, o horóscopo, o que for. No fundo, fugir de viver autenticamente. Pois, faz todo o sentido. É tão fácil cair nessa de culpar o sistema ou a má sorte, não é verdade? É bem mais confortável do que admitir, ok, esta foi a minha escolha e estas são as consequências. E isso liga-se a outra citação de Sartre que uma das fontes trouxe. Viver é isso, ficar-se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Essa imagem da corda bamba parece descrever bem a ansiedade do dia-a-dia, não? Sem dúvida, sem dúvida. E o medo dessas consequências muitas vezes paralisa. É um facto. Preferimos não escolher, deixar a vida levar ou que outros decidam por nós. Mas, como uma das fontes aponta, essa fuga da escolha é uma fuga da responsabilidade e no limite da própria vida. É no confronto com as consequências, mesmo as dolorosas, que a gente cresce, que amadurecemos. Errar não é um fracasso final, é parte do processo. É como aprender a andar de bicicleta. Caímos, levantamos, ajustamos. As escolhas são um bocado assim. E por falar em erros e consequências, há aquela frase feita que ouvimos tantas vezes: não me arrependo de nada. Sempre me soou um pouco, não sei, defensiva, talvez. Uma das nossas fontes, do Inhilio Figueira, parece desafiar essa ideia. O que é que ele diz sobre o arrependimento? É mesmo sinal de força nunca nos arrependermos de nada? É uma perspectiva muito interessante, essa do Figueira. Ele argumenta que o arrependimento não tem de ser visto apenas como algo negativo, um peso morto, digamos assim. Pode ser, na verdade, uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Sentir arrependimento significa que reconhecemos que poderíamos ter agido diferente, talvez de forma mais alinhada com os nossos valores, ou com mais empatia, com mais visão. É um sinal de humildade, não é? De que estamos abertos a aprender e a evoluir. Negar qualquer arrependimento pode ser uma forma de fechar a porta a essa aprendizagem, a essa transformação. Não se trata de viver a remoer o passado, claro que não, mas de usar o reconhecimento de uma falha ou de um desvio como um impulso para fazer melhor daqui para frente. É reconhecer a nossa capacidade de mudar. Então, arrepender-se não é ficar preso ao passado, mas sim reconhecer que temos capacidade de mudar e aprender com a experiência. Ok, faz sentido. Agora, se as escolhas são tão centrais, o que é que as influencia tanto? Uma das fontes fala no efeito borboleta. Aquela ideia de que uma coisinha mínima pode ter um impacto gigante lá na frente. Sim,
O conceito veio da meteorologia com Edward Lorenz, mas aplica-se perfeitamente à nossa vida. Uma pequena decisão hoje, sei lá, mandar ou não aquela mensagem, aceitar ou não um convite, escolher ler um livro em vez de ver TV, pode desencadear uma série de eventos que mudam completamente o rumo das coisas a longo prazo. E o que torna isto ainda mais complexo, segundo outra fonte do Fernando Oliveira, é que, pasme-se, cerca de 95% do que fazemos no dia a dia é automático. É guiado pelo nosso subconsciente. 95%, isso é imenso. Quer dizer que na maior parte do tempo nem estamos realmente a escolher conscientemente. Em grande parte, sim. Estamos a operar com base em hábitos, padrões, crenças que fomos absorvendo, muitos deles desde a infância, a tal criança interna que as fontes mencionam. Pensa assim, uma crítica do chefe hoje pode ativar aquele mesmo sentimento de inadequação ou medo de rejeição que sentíamos na escola primária. E de repente reagimos na defensiva ou com raiva ou fechamos-nos em copas. Não como o adulto capaz que somos, mas sim a partir dessa ferida antiga, entende? Essa é a criança interna a puxar os cordelinhos da nossa escolha no presente. Para fazer escolhas mais livres e conscientes, muitas vezes precisamos de olhar para essas feridas, para esses padrões, e começar a curá-los. Uau, isso dá mesmo que pensar. Se tanto é automático ou vem de sítios tão fundos, como é que podemos, como dizia o Chico Xavier, começar agora e fazer um novo fim? Ou, na linha do Jim Rohn, mudar a direção da nossa vida, mesmo que não seja de um dia para o outro. Como é que se faz isso? Bem, aqui entram ferramentas importantes. Uma delas, destacada numa das fontes do Zen Club, é conhecermos e vivermos alinhados com os nossos valores pessoais. Quais são os princípios que realmente importam para nós? Honestidade, coragem, compaixão, criatividade, liberdade, enfim. Quando as nossas escolhas e ações estão em sintonia com esses valores, sentimos mais integridade, mais paz, mais satisfação. Quando agimos contra eles, surge o desconforto, a culpa, a sensação de estarmos perdidos. Ter essa clareza nos valores parece um bom filtro para o ruído das opções, não é? Ajuda a simplificar as coisas, talvez. Exatamente. Funciona como uma bússola interna. O primeiro passo é identificá-los. Perguntar a si mesmo: o que me faz sentir orgulho de mim? Que qualidades admiro nos outros e porquê? Em que momentos me sinto mais eu? Conhecer os nossos valores não elimina a dificuldade de escolher, atenção, mas dá-nos um critério claro para avaliar as opções. Falando em ruído e opções, e quando o problema é exatamente o contrário? Não a falta de clareza, mas o excesso de tudo. Vivemos numa era de opções infinitas para tudo, desde o iogurte no supermercado até à carreira que queremos seguir. Uma das fontes menciona a paralisia da escolha. Quem nunca ficou 20 minutos a escolher um filme na Netflix e acabou por não ver nada? Eu, já. Assim, é um fenômeno bem real. O psicólogo Barry Schwartz escreveu sobre isso no Paradoxo da Escolha. Estudos como os de China e Enger mostraram que, a partir de um certo ponto, mais opções não nos tornam mais felizes nem mais propensos a escolher. Pelo contrário, podem levar à ansiedade, à insatisfação com a escolha feita, será que a outra opção era melhor? E, como disse, à paralisia. A energia mental que gastamos em microdecisões diárias é enorme e pode levar à fadiga decisória, ao cansaço. A fonte Ricardo Rekowski dá algumas pistas para lidar com isso, especialmente em contextos onde as decisões são complexas ou partilhadas. Ter clareza nos objetivos é fundamental. O que eu quero realmente alcançar com esta escolha? Isso ajuda a eliminar logo muitas opções irrelevantes. Outra dica é simplificar o processo de decisão. Não procurar a escolha perfeita, que raramente existe, mas sim uma escolha suficientemente boa e avançar. Aceitar que podemos errar e ajustar depois é libertador. E, claro, saber quando e quem envolver na decisão, sem criar um comitê para cada pequena coisa. É interessante como estas ideias todas, liberdade, responsabilidade, lidar com consequências, o peso do passado, a necessidade de valores, até a paralisia, se refletem em histórias de vida reais. Em vez de listarmos imensos exemplos, talvez possamos olhar para algumas dessas histórias inspiradoras que as fontes trouxeram e ver como elas ilustram estes pontos. O que acha? Claro, acho uma ótima ideia. É uma forma excelente de tornar os conceitos mais concretos, mais palpáveis. Por exemplo, quando falamos de responsabilidade radical e não culpar as circunstâncias. A história de Chris Gardner vem-me logo à mente.
De viver na rua com o filho pequeno a tornar-se um corretor milionário. Ele podia ter-se resignado à sua situação, que era terrivelmente difícil, mas escolheu ativamente perseguir um sonho quase impossível. Assumiu a responsabilidade por criar uma nova realidade para si e para o filho. É a escolha pela ação, apesar de tudo. Exatamente. É a recusa da má-fé, como diria Sartre. A recusa em definir-se apenas pelas circunstâncias externas. Ele escolheu definir-se pela sua meta e pela sua persistência. E isso liga-se a outras histórias de superação de adversidades extremas. Pensemos em Stephen Hawking, diagnosticado com ELA, com uma sentença de poucos anos de vida, e que escolheu focar na sua mente, na sua curiosidade e continuou a revolucionar a física por décadas. Incrível. Ou Nick Vujicic, nascido sem membros, que após momentos de desespero profundo, escolheu encontrar força na fé e dedicar a sua vida a inspirar outros, focando na aprendizagem e na esperança, em vez de ficar preso na limitação. É impressionante como nestes casos a escolha não é sobre mudar a circunstância externa, a doença, a ausência de membros, mas sobre escolher a resposta interna a essa circunstância. Escolher o significado, escolher o foco. E isso aplica-se também a barreiras sociais, não só físicas. A história de Rachel Maia, por exemplo, que uma das fontes mencionou. Sem dúvida. Vinda de origens humildes, mulher negra num país com racismo estrutural, ela enfrentou imensas barreiras para chegar a CEO de grandes marcas de luxo. A escolha dela foi pela educação, pela determinação, por não aceitar as limitações que a sociedade poderia querer impor-lhe. É uma escolha de desafiar as narrativas pré-estabelecidas, tanto as externas como possivelmente as internas que poderiam surgir dessas experiências. E quando falamos de viver pelos valores, penso na Luísa Helena Trajano. Começou numa loja pequena e construiu um império. Uma das fontes destaca que o sucesso dela está muito ligado à escolha consistente de valorizar as pessoas, funcionários, clientes. Isso não é só bom coração. Parece ter sido uma escolha estratégica de negócio. Um valor central que guiou as decisões da empresa e contribuiu para o seu crescimento sustentado. Mostra como viver por um valor pode ter um impacto muito para além do pessoal. Precisamente, mostra que a autenticidade e o alinhamento com valores podem ser também uma fonte de força e de sucesso no mundo prático, no mundo real. Estas histórias todas, vistas em conjunto, pintam um quadro poderoso de resiliência humana e do poder transformador das nossas escolhas. Não das escolhas fáceis, atenção, mas daquelas feitas em momentos difíceis, perante a adversidade, o medo ou a dúvida. São a prova viva de que, como dizia Viktor Frankl, outro pensador ligado a estas ideias, mesmo quando nos tiram tudo, não nos podem tirar a última das liberdades humanas, a de escolher a nossa atitude em qualquer circunstância. Nossas vidas são mesmo essa tapeçaria que vamos tecendo escolha a escolha. Nós não controlamos as cartas que recebemos, as circunstâncias, os eventos inesperados, as ações dos outros, isso é um facto, mas temos sempre a liberdade e com ela a responsabilidade de escolher como vamos jogar a nossa mão, como vamos responder, que valores vamos priorizar, que significado vamos construir a partir do que nos acontece. E talvez a reflexão final, ligando tudo isto, especialmente aquela ideia dos 95% de ações automáticas e da criança interna, seja esta. Sabendo que muito do nosso dia pode passar em piloto automático, repetindo padrões antigos, que pequena escolha consciente podemos fazer hoje? Não precisa ser uma revolução. Pode ser algo mínimo, mas deliberado. Uma escolha de respirar fundo antes de reagir a uma provocação. Uma escolha de dedicar 10 minutos a algo alinhado com um valor nosso. Uma escolha de questionar um pensamento negativo automático. Que pequeno fio diferente podemos começar a tecer na nossa tapeçaria? Agora mesmo, para começar a mudar a direção, como dizia o Jim Rohn, e a construir um futuro um pouco mais alinhado com quem queremos realmente ser. Fica a pergunta. Uma pergunta desafiadora e, ao mesmo tempo, cheia de possibilidades para levarmos connosco. Obrigada pela atenção nesta exploração sobre o mundo complexo e fascinante das nossas escolhas.